Olá, amigos! Há muitos anos que estudo o mundo dos investimentos e das finanças, li vários livros sobre o tema e ouvi centenas de entrevistas diferentes com investidores, empresários e pessoas de sucesso. E de cada vez não consigo afastar a sensação de que algo ficou por dizer. Todas as histórias de sucesso parecem ser escritas utilizando o mesmo modelo e ignoram o mais importante. Ignoram e não abordam a questão principal: o que é que tornou exatamente esta pessoa rica? Por que é que ele falhou subitamente no início da sua jornada e, de repente, começou a ganhar milhões ou os seus investimentos tornaram-se bem-sucedidos, começaram a render dezenas de milhões? O que aconteceu? As tentativas de encontrar respostas para estas questões na análise fundamental de títulos, estudando gráficos e acontecimentos passados, tudo isto, infelizmente, não me deu resposta para estas questões. Ao ler as biografias de pessoas bem-sucedidas, investidores, cheguei à conclusão de que algo importante, algo mais valioso, estava a ser negligenciado. Além disso, este valor não está naquilo que estes investidores falam em entrevistas para um público alargado. Quando estiver prestes a levar o seu dinheiro arduamente ganho para algum fundo de investimento ou a comprar outro I.O., faça a si mesmo perguntas simples. Tem experiência, competências na área das finanças ou da educação econômica? Tem capacidade para avaliar a atividade econômica do emitente, aquele a quem vai emprestar? Consegue encontrar ideias de investimento que estão escondidas, que os outros participantes do mercado não veem, que as outras pessoas não veem? Se não consegue responder com confiança e afirmativamente a pelo menos uma destas questões, então está na altura de pensar, de voltar a pesar as suas decisões. Está a cometer um erro? Teve algum retorno particularmente notável sobre os seus investimentos no passado? Se não, com base em que é que acha que isto funcionará agora? Isto levanta uma questão lógica. Por que é que continuam a ver vídeos e a ler canais sobre o tema da avaliação de ações, obrigações e vários instrumentos de investimento? Por que é que está a tentar analisar o mercado de valores mobiliários, criptomoedas e outros derivados, procurando aquele cálice de ouro que lhe permitirá enriquecer rapidamente, obter dezenas ou centenas de por cento de lucro? Em vez de prestar atenção ao principal, ao que realmente o vai tornar rico, ao que lhe permitiu ganhar o dinheiro que agora está a tentar aumentar. Quando eu, por exemplo, vejo vídeos nos canais de educação financeira, apercebo-me, muitos oradores desses canais adoram fazer malabarismos com números, análises de acontecimentos passados. O autor do canal, por exemplo, declara: eu sou um bilionário, ou um milionário. É claro que é necessário uma figura impressionante para te impressionar, para te atirar pau para os olhos. Tipo, ouve-me, eu aprendi a verdade e agora vou contar-te tudo. Mas na prática, depois de ouvir este ou aquele podcast, entrevista, nem sempre compreendemos como é que uma pessoa conseguiu ganhar o seu tipo de estilo de vida levam agora, o que estão a fazer neste preciso momento, mas esquecem-se. Não contam o que fizeram antes para chegar ao estado em que estão agora. As pessoas famosas e bem-sucedidas contam frequentemente pensamentos abstratos, tipo, sofri fracassos nos negócios no início, estava endividado e em perdas contínuas. E depois, de repente, tornei-me um investidor bem-sucedido, encontrei aquele ponto de apoio. Como se algum tipo de insight tivesse acontecido. Como é que ele o encontrou de repente? O que aconteceu? Os ciganos da informação gostam de falar sobre psicologia, sobre o insight que de repente os atingiu assim que se iluminaram ou encontraram o seu mentor. E depois sugerem-lhe a si, tipo, seria giro comprar um curso educativo deles. Seria giro confiares nos conhecimentos deles e fazer um curso pago com eles. O mundo das finanças e do dinheiro está cheio de falsas correlações e erros cognitivos, distorções. As pessoas do mundo dos investimentos, por mais estranho que pareça, olham para um hipotético Warren Buffett e raciocinam algo do gênero: Buffett é bilionário porque investe. E eu também vou investir e também me tornarei Buffett, tão rico como ele. Com o mesmo sucesso, alguém poderia tirar qualquer facto da vida deste homem, da sua biografia e tirar uma conclusão semelhante. Buffett conduz um Niva. Então deve começar a conduzir um Niva e ficará tão rico quanto. Ou Buffett come hambúrgueres do McDonald's ao pequeno almoço e bebe cola.
Talvez devesse começar a comer a mesma coisa e você, tal como o buffet, ficará rico e bem-sucedido. Parece estúpido, claro. Mas, no fundo, é assim que todo este raciocínio se parece sobre o facto de que, para ficar rico, deve definitivamente investir na bolsa de valores, como o buffet não é confirmado por nada além de suposições. Constroem-se relações de causa e efeito que não são científicas e podem acabar por ser falsas. É como se a nossa psique construísse correlações imaginárias convenientes e tentasse encaixá-las na realidade, na nossa vida. As pessoas raciocinam assim: alguém no passado ganhou dinheiro com o crescimento das cotações, por exemplo, criptomoeda. Então, agora vou começar a comprar a mesma criptomoeda e certamente também ficarei rico. Alguém comprou ações da Tesla, e eu também as comprarei. Esta imitação geralmente não leva a nada de bom. Todos os gurus financeiros populares primeiro ficam ricos e só então, com êxtase, começam a falar sobre algumas das suas ações que supostamente os tornaram ricos. Mas, na verdade, essas ações podem não ter nada em comum com recomendações úteis para si hoje. No passado, quando eles próprios, essas pessoas, eram pobres e estavam apenas a começar a subir ao topo, por isso nada do que estão a oferecer agora nos ecrãs dos smartphones, nada disto que eles próprios fizeram então. Mas eu estaria interessado no que é que essa pessoa fez exatamente para ficar rica, antes de ficar rica. E não o que está a fazer agora. Por exemplo, uma pessoa conta como ficou rica: comprei Bitcoin em 2015. Mas estamos todos interessados em como repetir o mesmo truque uma segunda vez, repita hoje. Não sabe. Em geral, como diz o famoso ditado o dinheiro adora o silêncio. Ninguém partilha ideias realmente valiosas. Todos estes inúmeros livros e cursos não contêm informações realmente úteis e práticas por uma razão simples. Se aqueles que vendem estes cursos e formações realmente conhecessem informações valiosas, então, é claro, não as partilhariam com um público alargado, roubando-se a si próprios, mas implementariam eles próprios essas ideias de investimento. E ganhariam muito dinheiro por conta própria. Por que é que se envolveriam em infobuzines, gerir algumas redes sociais, canais de YouTube, vender-lhe cursos educacionais? Mas, infelizmente, os tipos ricos esquecem-se muitas vezes de, por exemplo, Warren Buffett tinha uma família rica e influente. O pai de Buffett era membro da Câmara dos Representantes e um dos fundadores de uma grande corretora nos Estados Unidos. Poucas pessoas o referem quando falam dos méritos do maior investidor de sempre. Ou do facto de, por exemplo, o pai de Elon Musk ser proprietário de metade de uma mina de esmeraldas no Zimbábue e de alguns grandes negócios na África do Sul. De alguma forma, toda a gente se esquece, por exemplo, que a mãe de Bill Gates era filha do vice-presidente de um banco muito grande nos Estados Unidos e mais tarde deste banco, e o pai do futuro fundador da Microsoft era um advogado de sucesso e presidente das ordens de advogados de Seattle e de todo o estado de Washington. Pode-se construir relações e correlações de causa e efeito de diferentes formas. Provavelmente, se Bill Gates não tivesse estudado na Universidade de Harvard, se não tivesse ido parar ao ambiente mais elitista, tendo acesso aos primeiros computadores da América e do mundo, acesso à tecnologia, por isso quem sabe se teria alcançado seu sucesso mais tarde ou não. Os gurus financeiros contam-nos frequentemente no ecrã os chamados segredos do sucesso, segredos da riqueza, mas eles próprios fizeram coisas completamente diferentes no seu caminho. Primeiro tornam-se ricos e bem-sucedidos, e depois começam a contar histórias sobre as coisas estranhas que supostamente os tornaram tão. Como aumentou o seu capital? Que ações comprou? Que títulos? Mas por alguma razão vocês, ouvintes, estão muito interessados nesta informação, tentando copiar, imitar os milionários de hoje. Mas não são as ferramentas em si que são importantes. Era possível selecionar títulos aleatoriamente durante um período de crescimento geral na bolsa de valores e ainda assim enriquecer. Mesmo um macaco que selecionasse aleatoriamente uma carteira para si não era inferior em rentabilidade a qualquer investidor bem-sucedido que usasse análise técnica ou análise fundamental. Ou seja, o seu foco está em algo completamente sem importância, em como obter conselhos mágicos, como obter aquela pílula mágica que o tornará rico. E isso é um erro.
Por exemplo, o retorno anual médio de Warren Buffett nos últimos 25 anos foi inferior a 7,4%, em comparação com 7% do mercado como um todo. Ou seja, quase não bate o fundo de índice S&P 500, que qualquer pessoa pode comprar sem qualquer conhecimento especial. Basta apostar aleatoriamente nas 500 maiores empresas de algum país. Para o fazer, não precisa de estudar toneladas de materiais sobre investimentos e estudar os relatórios das empresas. A bolsa de valores e os instrumentos de investimento são apenas meios de entregar o seu capital a si próprio no futuro, nada mais. Não é uma ferramenta para formar capital. O capital em si é feito exclusivamente pela criação de valor para as pessoas, para a sociedade. Só desta forma e mais nenhuma. Já falei sobre aspectos importantes da preservação do capital noutros vídeos deste canal. Em termos curtos e simples, é preciso tentar ganhar muito e gastar pouco. Este é todo o segredo do sucesso, um indicador simples chamado taxa de poupança. Todas as outras estratégias são secundárias, derivadas. Mas o segredo da riqueza está na distribuição correta do seu tempo e dos seus recursos intelectuais na direção certa. Ou seja, no crescimento profissional e na criação, repito, de um produto, bens ou serviços desejado ou na venda de si próprio. O que estou a dizer agora quebra completamente o esquema de todos os gurus de investimento que estão focados em produzir conteúdos educativos sobre finanças. Por que precisam de vender ideias, serviços relacionados com o acompanhamento de investimentos, subscrições de algumas das suas plataformas de investimento pagas? Ganham dinheiro com hamsters que sonham com queijo grátis numa ratoeira, com uma pílula mágica que resolverá todos os seus problemas de um dia para o outro. Aliás, o desejo por uma pílula mágica pode ser rastreado na psicologia na maioria das áreas da nossa vida, desde a medicina e a educação a qualquer produção. Uma pessoa quer sempre obter o resultado desejado facilmente, sem esforço, rapidamente. Para curar uma doença complexa com um comprimido simples, para corrigir os fracassos da vida comprando cursos de autodesenvolvimento, e assim por diante. Mas para manter a saúde, para prevenir doenças, é necessário levar constantemente um estilo de vida saudável, livrar-se de maus hábitos, por exemplo, aderir a certas restrições desconfortáveis. Tudo isto, é claro, é menos atraente do que uma pílula mágica. Dê-me uma solução simples. Ou fazer-me uma operação mágica para que tudo desapareça. Sim, é isso que realmente adoramos. É mais ou menos a mesma analogia com a acumulação de capital, com a obtenção do bem-estar financeiro. Compre as nossas opções, ações, IOUS e ficará rico em pouco tempo. Portanto, se responder brevemente à pergunta sobre o que fará de si uma pessoa rica, a resposta será algo como isto. Vale a pena aprender a perceber as suas competências profissionais, encontrar os seus pontos fortes e realizá-los num campo profissional específico. Parece muito primitivo, mas este é o caminho mais difícil. Mas o caminho certo. Como aprender a atingir um ponto, direcionando toda a sua força para um determinado tipo de atividade? Para algumas pessoas, construir o seu próprio negócio é o mais indicado para elas, para outras, é um percurso de carreira, construir uma carreira de sucesso, arranjar um emprego, trabalhar para outra pessoa. Não interessa minimamente. O principal é que consiga reconhecer as suas melhores capacidades, perceber o que a própria natureza lhe deu, o seu intelecto ou a sua força física, a sua energia ou a sua capacidade de comunicar com as pessoas. Se o seu filho, por exemplo, tem as capacidades naturais apropriadas, talento, por exemplo, para jogar futebol, então com a abordagem certa, com um golpe metódico a certa altura, essa criança pode tornar-se uma pessoa muito rica. Aos 30 anos, assine um contrato com um clube de futebol famoso e sustente não só para si, mas também para toda a sua família durante os próximos anos. Parece uma ideia simples, basta encontrar e implementar as suas capacidades, conhecimentos, competências, capacidades. Mas, paradoxalmente, a maioria dos investidores não compreende ou não quer compreender esta simples verdade. Não tem de tentar multiplicar uma quantia mais ou menos grande de dinheiro que lhe caiu na cabeça, gastando todo o seu tempo livre a estudar instrumentos de investimento. Provavelmente não ficará rico se o fizer.
gastar a sua energia, força, a estudar instrumentos de investimento, em vez de fazer a sua atividade profissional. Esquece-se do mais importante, sobre a parte mais significativa do seu capital, sobre as suas competências, conhecimentos e capacidades num campo profissional específico. Se qualquer investidor bem-sucedido, em vez de comprar obrigações, simplesmente comprasse imóveis geradores de rendimento e os alugasse regularmente, o rendimento não seria menor, e por vezes muito maior, do que no mercado bolsista. Pergunte a si próprio: onde ganhou o dinheiro que está agora a levar para o banco? Qual a área de atuação mais rentável para si? Além disso, não se esqueça do tempo. Na minha opinião, investir o seu tempo de forma desnecessária é ainda mais perigoso do que investir dinheiro de forma desnecessária. Mas é importante saber exatamente com o que está a ganhar dinheiro, qual o seu produto final. Está a vender-se como especialista ou o seu tempo, os seus serviços, a sua inteligência? O maior rendimento vem geralmente da venda da sua própria inteligência, do produto complexo, do produto final, se preferir. Por exemplo, se quer ganhar dinheiro como developer, esta é uma história. Ganhará dinheiro, mas muito menos. Deixe-me dar um exemplo. Pode construir, por exemplo, casas, como fazem todos os promotores imobiliários, empresários envolvidos na construção, empreiteiros, e ganhar dinheiro vendendo apartamentos prontos, metros quadrados. Ou na revenda de algo, mas com valor acrescentado. Pode construir várias casas, uma aldeia de chalés, por exemplo, e ganhar dinheiro com as pessoas, ou seja, com o facto de nessa aldeia ter as suas próprias lojas, os seus próprios restaurantes, os seus próprios cabeleireiros, os seus próprios imóveis comerciais. Note que a estratégia de investimento aqui é muito mais inteligente, profunda e abrangente. Não se trata apenas de construir um edifício alto num pequeno pedaço de terreno e vender o máximo de apartamentos possível ao maior preço possível, ganhando dinheiro uma vez, mas ganhando dinheiro ao longo da vida, de forma estável e em grandes quantidades. Jogue o jogo longo e ganhe dinheiro com o recurso mais valioso, as pessoas. E, neste esquema, já agora, não é rentável construir casas de baixa qualidade ou de baixa qualidade. Ganhar dinheiro com as pessoas, vendendo-lhes bens e serviços que estão a ser procurados, é a forma mais lucrativa e a longo prazo de investir que já existiu em todos os tempos. Compreender isto explica, por exemplo, por que é que não poderá comprar um imóvel comercial em todos os locais. Existem locais particularmente lucrativos onde simplesmente não poderá colocar a sua própria loja, banca ou café. Tipo, nós próprios queremos ganhar dinheiro com estas pessoas e não deixaremos mais ninguém aqui, neste local. Por exemplo, um investidor não construiu e vendeu apartamentos baratos para agora partilhar o lucro consigo, um estranho. Isto não compreendido por aqueles que criticam constantemente, por exemplo, investimentos em imóveis residenciais. A analogia com um balde de leite de uma vaca também é aplicável aqui. Não importa para si quanto a vaca em si custará em termos nominais, 10 copeques ou 10 milhões, é importante que ela traga vários baldes de leite fresco todos os dias. É importante não só aprender a vender-se, o seu serviço, o seu tempo por dinheiro, mas tentar embalar esse serviço na embalagem mais complexa possível, que é vender algum produto intelectualmente processado que inclua lucro a longo prazo, futuro. Se, por exemplo, trabalha hoje como cabeleireiro contratado, então seria uma boa ideia desenvolver simultaneamente a sua própria base de clientes, desenvolver a sua própria marca, manter redes sociais, por exemplo. Isto será muito mais valioso e dar-lhe-á vantagens, dar-lhe-á alguma exclusividade e originalidade. E, claro, no final, dar-lhe-á muito mais rendimentos. Chamei a este vídeo que vos vai tornar ricos e como ganhar dinheiro. Por isso, amigos, lembrem-se desta fórmula simples. O desejo de superar o mercado em termos de rentabilidade a todo custo, de superar a rentabilidade média nos vossos investimentos, geralmente acaba em lágrimas. Lembrem-se da relação risco-rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, maiores os riscos de perder todo o valor do investimento. Quanto mais devagar for, mais longe chegará. Esta sabedoria não surgiu do nada, mas foi sofrida por muitas gerações de pessoas, incluindo investidores.
É assim tão importante enriquecer rapidamente assumindo riscos adicionais? Por que é que as pessoas fazem isto? Agora vou tentar explicar, colocar tudo nas prateleiras. Veja, por exemplo, agora vou pegar em qualquer montante, digamos 10 mil dólares americanos e tentar investir nos instrumentos mais arriscados e mostrar, por exemplo, um retorno de 300% ao ano. E se de repente tiver sucesso dentro de um ano, então o capital triplicará, e a conta já terá 30 mil dólares. Ficarei rico com isto? Isto, claro, foi um sucesso, uma boa quantia, mas globalmente não me tornará rico, mesmo com uma combinação favorável de circunstâncias e acontecimentos. Então por que é que as pessoas declaram este retorno de 300%? A resposta correta é, para vender esperança às pessoas. Se eu mostrasse o mesmo resultado publicamente, algures nas plataformas financeiras para copiar decisões de investimento, vendo tanto sucesso, milhares de pessoas comuns, pessoas simples e investidores principiantes inscrever-se-iam definitivamente em mim. E, só recebendo comissões de corretores, pelo facto de milhares de pessoas se inscreverem, é que se pode ficar rico. Todos os gurus financeiros públicos trabalham aproximadamente da mesma forma, como o Rei Dalio e outros. Ou seja, rentabilizam a confiança das pessoas. Não formaram o seu capital com o seu próprio dinheiro, mas simplesmente assumiram riscos extremamente elevados, mostraram publicamente retornos elevados e depois venderam às pessoas a esperança de que isso se mantenha no futuro. Se tiverem sucesso, se tiverem sorte, então poderão ficar muito ricos. Antes de mais, sobre as comissões dos corretores. Caso contrário, pode sempre encontrar razões para os fracassos e ignorar a má experiência, sacrificando um pouco da sua imagem. Lembre-se do famoso filme de Martin Scorsese O Lobo de Wall Street, especialmente a cena da conversa no restaurante entre Leonardo DiCaprio e Matthew McConaughey. Comissão de corretores e venda de sonhos, fé no melhor, esta é a principal coisa que traz dinheiro no mercado de ações. Pode ficar fabulosamente rico ou perder uma grande parte do seu capital. Este é um risco, um jogo no qual não definirá as regras. Lembre-se que a riqueza, o capital, não é apenas dinheiro, são também ativos intangíveis, dos quais recomendo que se lembre sempre. A sua educação, conhecimento, saúde, valores familiares, valores associados à comunicação na sociedade, tudo isto pode ser um recurso muito mais valioso do que o dinheiro, do que a acumulação de números virtuais numa conta bancária. Acho que já dei que pensar, alguns pensamentos muito úteis foram expressos neste vídeo. Espero que tire as conclusões corretas. Subscreva este canal e até breve.